Finalmente, complexo viário do Manoa é liberado para o tráfego. O EA nega vazamento de provas e vestibular não será anulado. Polo Industrial de Manaus vai ganhar fábrica de motos elétricas com geração de 700 novos empregos. Brasil tem 64% mais morte do que o esperado entre janeiro e abril. E o Brasil passa a Itália e Bélgica e se torna nono país com mais mortes por Covid por milhão de habitantes. Nações Unidas celebram o Dia Global dos Pais pedindo mais apoio contra o impacto da Covid. Peru volta a ser país do mundo com maior taxa de mortalidade por Covid-19. O Comebol confirma Brasil como sede da Copa América. Em suposta tentativa de assalto, homem é assassinado a tiros no Jorge Teixeira. Depento do semiaberto é assassinado com 23 facadas do Nova Esperança. No Zumbi, pedreiro é achado morto dentro de casa após convidar amigos para beber. Começa aqui o Jornal da Manhã, 72 anos no ar. 5h49, as emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa de Alvarense. Goiânia, Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM em Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Rádio Fonte Boa FM. Anamá FM em Anamá. Maranhã FM em Maranhã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Aripuana. Metropolitana Mix em Manacapuru. Rádio Nova em Urucurituba. Web TV Presidente Figueiredo. Web Rádio BDC em Altazes. Web Rádio Imaculada em Anuri. Engenho FM no Engenho Itacoatiara. Rádio Camaleão em Yaxinin, Distrito de Borba. MaripaFM.com em São Sebastião do Atumã. 5h50. Fiemachete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. O dia hoje terá duração de 11h57 e 13 segundos. Meio-dia solar será às 11h58. O clima-tempo diz que é de 90% a probabilidade de chover 5 milímetros e que o dia será de muito calor, com os termômetros subindo aos 34 graus. O dia amanhece com 25 graus e 89% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É terça-feira, 1º de junho. Chegamos aos 152 dias do ano e faltam 213 para terminar 2021. Dia de São Justino. Também é o Dia Nacional da Imprensa e o Dia Internacional do Leite. O Rio Negro parou ontem nos 29 metros e 97 centímetros em relação ao nível do mar. Já havia subido 13 metros e 37 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. 5h51. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade e em instantes conversa com a gente. No último fim de semana, os agentes da Central Integrada de Fiscalização encerraram 4 festas clandestinas e fecharam 13 estabelecimentos que descumpriram o decreto governamental. Ainda durante as fiscalizações, um homem foi detido por descumprimento de medida sanitária. Ao todo, 47 estabelecimentos foram vistoriados nas zonas norte, sul, leste e oeste de Manaus. O complexo viário do Manoa, na zona norte de Manaus, foi liberado para o tráfego de veículos na noite desta segunda-feira. A obra, que foi interditada um dia após a inauguração em 31 de dezembro do ano passado, custou 47,1 milhões. O complexo viário recebeu o nome de Professor Isabel Vitória. Está situado no acesso ao conjunto Manoa, na Avenida Max Teixeira, na Cidade Nova. Segundo o prefeito Davi Almeida, a obra foi interditada por uma série de falhas identificadas na construção que ofereciam risco à segurança dos usuários. A liberação foi feita após a realização de testes com veículos do transporte coletivo. Entre as exigências do laudo que foram atendidas, o consórcio alinhou as rampas de acesso dos 2 lados do viaduto com a correção de 9% de inclinação a partir do eixo da pista, a contar da junta de dilatação do trecho onde termina o aterro e inicia a pista suspensa. Sinalizações horizontais, verticais e a implantação dos delimitadores de pista em concreto armado, devolvendo a trafegabilidade total com a devida segurança
para todos. Depois de coordenar os testes de tráfego no viaduto, inclusive com ônibus articulados, um dos principais veículos a circular na área, o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana em Paulo Henrique Martins, disse que a entrega do complexo é mais uma etapa vencida pela administração. 5h53 em Manaus. Bom dia, Alberto Peregrini. Problemas com a comunicação externa. Daqui a pouco vamos ver se a gente consegue contactar com Alberto Peregrini. O reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Cleinaldo Costa, negou que houvesse vazamento de informações sobre as provas do vestibular aplicadas no domingo e nesta segunda-feira. A delegacia especializada em combate à corrupção investiga as denúncias. E as provas do sistema de ingresso seriado da Universidade do Estado do Amazonas serão aplicadas nesta terça-feira. Ao todo serão ofertadas 1.214 vagas, 703 para a capital, 311 para o interior, 117 para pessoas com deficiência e 83 para alunos indígenas. Alberto Peregrini. Oi, agora sim. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Que problema, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, né? A nossa telefonia já não é de hoje, que não tem problemas aí, mas acho que agora vai ficar tranquilo. Peregrini, mais um assalto a ônibus. E me pergunte onde foi, Peregrini. Você sabe, é claro. Pois é, Paulo Guerra, né? Você trazia informação, trocávamos figurinhas, você tinha riqueza de detalhes em relação a mais um assalto a ônibus na cidade de Manaus. E o ouvinte já está até acostumado, né? Quando a gente pergunta onde foi o assalto e o Paulo responde, mais uma vez, área da Zona Leste, não, Paulo? Aliás, Zona Norte. Torquato Tapajós, linha 640. Em Prada da Cidade Nova, os bandidos anunciaram o assalto ali no local da bandidagem e lugar cativo, inclusive, dos bandidos, dos assaltantes de ônibus. Foram 4 bandidos que invadiram este ônibus da linha 640, como sempre, aterrorizando passageiros, 3 armados com facas e um de revólver, com revólver em punho, Peregrini, colocando em pânico as pessoas. Pois é, Paulo, ele já tem um plano sempre, ele já tem os mesmos modus operantes, são ladrões, assaltantes que já são acostumados, já tem experiência nesse tipo de assalto. Ele já chega, um corre para perto do cobrador, outro já fica abordando o motorista e um terceiro é sempre assim, vai recolhendo os pertences das pessoas, sempre com muita ameaça, sempre tocando terror dentro dos coletivos. E os pertences das pessoas, como celulares, bolsas, etc., além da renda do ônibus, tudo isso é levado pelos bandidos. Peregrini, começamos essa edição falando do fim de semana, quando a Central Integrada de Fiscalização terminou pelo menos 4 peças clandestinas. Mas falando em aglomeração, Peregrini, ontem eu fui à agência Prime Bradesco do Boulevard e fiquei surpreendido com a aglomeração à porta daquele banco, uma verdadeira balbúrdia. Muita gente, Peregrini. Uma aglomeração enorme, porque o banco só começa a atender às 10 horas da manhã. E as pessoas ficam ali aglomeradas, claro que não podem adentrar àquela agência bancária e os funcionários ficam ali, assim como o pessoal da segurança, para que não fiquem muitas pessoas aglomeradas dentro da agência. Mas principalmente senhoras de idade, aqueles senhores que estão ali esperando na fila, e calor enorme, Peregrini, ao relento, e aglomeração enorme às portas dos bancos. Não é só ali não, hein? Lá na Cefaz também, em outros bancos da cidade, as aglomerações enormes à porta das agências bancárias. Até quando, hein? Pois é, e o Bradesco também, da 7 de setembro, esse é um terror. Agência 3711, meu amigo, 7 de setembro. Sem dúvida nenhuma, uma das piores de Marrapá, mas como é ruim, Paulo. O pessoal fica no meio da rua, como você colocou muito bem, ao relento, fica aglomerado e a situação realmente é muito complicada, sabe, Paulo? Depois o pessoal entra na agência, já vai ali, se tiver de pegar algum vírus, pega mesmo, porque a aglomeração é grande na porta dos bancos e você colocou muito bem. Olha que você é cliente Prime, né, Paulo? Imagina aquele mais simples, esse daí é que pena mesmo. Pois é, mas não tem negócio de Prime não, Peregrini. Tem que esperar a hora de entrar ao banco às 10 horas da manhã. E tem até os funcionários, aqueles rapazes que ficam ali, que são terceirizados, deve ser isso, ou trabalham lá para o banco. Eles precisam um pouco mais de urbanidade com eles no trato com as pessoas. Muitos tratando as pessoas com grossura e com má educação, principalmente pessoas idosas, Peregrini.
Paulo, né? A gente vê no final do ano aí as empresas que mais faturam sempre são os bancos, né? Sempre são os bancos e não tomam providência em relação a isso. Infelizmente é assim, são impostos em cima das contas correntes, tem um negócio de uma cesta básica que é no mínimo R$40, R$50 que cobram aí dos clientes, que vem descontado mesmo e fica por isso mesmo, e na hora do atendimento é desse jeito aí, né? O cliente é destratado, é tratado como bicho na porta das agências bancárias. Pois é, em tempo de pandemia e quando se criou esse distanciamento, a situação ficou bem pior, Peregrini. Mas, Peregrini, tivemos aí um homem que reuniu amigos para uma bebedeira em casa, ele terminou morto. Parece que houve um assalto na casa dele, não é, Peregrini? Paulo, domingo era uma alegria só, todo mundo tocando o som alto e as garrafas batendo uma na outra, só batendo cerveja, batendo garrafa, era brinde naqueles copos de R$1. Rapaz, Paulo, daí pelas tantas, foi uma bebedeira das grandes no domingo. Daí em diante, esse pedreiro ficou desaparecido, né? Ele estava dentro da própria casa, estava, né, com marcas de esganadura no pescoço. A filha dele, né, sentiu falta e foi até a casa. Isso já ontem, né, Deus se deparou com um encontro macabro, né? O seu pai já estava morto, ele tinha 66 anos de idade. Um detento do semiaberto também foi assassinado com 23 facadas, Peregrini. Pois é, rapaz, ele gostava de se esconder no mato. Ele fez uma barraca lá com palha, com pau lá mesmo que ele achou no meio da mata e ficava lá escondido, ficava a maior parte do tempo lá. Só que o encontraram e o mataram, Paulo Guerra, como você bem colocou. Foi uma morte cruel, uma morte né, que deixou as pessoas assim aterrorizadas. Foram 23 facadas espalhadas no corpo da vítima. Ele usava a tornozeleira eletrônica. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você, meu caro. Sim, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações, interagindo com nossos ouvintes, pessoal lá aqui o papelzinho que me deram, rapaz, amigos do Lava Bucho, lá do bairro Grande Vitória, estão por lá, dizendo eles, sempre ajudando a comunidade, apoiando a comunidade, lá do Eloá Variedades. Um abraço aí pro pessoal do Lava Bucho do bairro Grande Vitória. Ele se reúne principalmente, Paulo Guerra, quando tem jogo do Flamengo, e todos os dias estão ligados no Jornal da Manhã. Abraço aí pro pessoal do Lava Bucho. É contigo, Paulo. Os cerca de 200 condomínios e loteamentos, respectivamente, existentes em Iranduba, não atendem aos padrões previstos em lei e não pagam os tributos devido à prefeitura do município, principalmente o ISS, Imposto sobre Serviços. Ao todo, são mais de 50 milhões em impostos não recolhidos pelos proprietários desses imóveis, dinheiro que poderia ser utilizado na pavimentação de bairros da cidade, cuja população padece pela falta de infraestrutura urbana. A afirmação foi feita pelo secretário extraordinário da Prefeitura, engenheiro civil Gilberto Alves de Deus, durante entrevista ontem à tarde. Ele informou que 57 condomínios estão registrados na Secretaria Municipal de Infraestrutura, porém não apresentaram todos os documentos necessários e poucos tiraram o alvará de construção. Gilberto de Deus também declarou que, lamentavelmente, temos alguns condomínios que já estão bem desenvolvidos, já estão vendendo bastante e já começaram a dar problemas para a prefeitura porque não atenderam algumas exigências da legislação, como ruas asfaltadas, instalação de redes de água, esgoto, energia elétrica, além da grande evasão de impostos. Nenhum condomínio que está instalado em Iranduba recolheu os impostos corretamente. Aproximadamente 50 milhões deixaram de ser recolhidos, principalmente o ISSS. Ainda de acordo com o secretário extraordinário, hoje temos mais de 100 ou quase 200 condomínios sendo construídos irregularmente, sem licença, apenas abrindo o ramal e colocando postes de luz para todos. Então, nós não vamos permitir mais isso, ele deu o aviso. Ele aproveitou para convocar os proprietários de condomínios para irem até a sede da prefeitura regularizar seus complexos habitacionais antes que seja tarde. 6h04 em Manaus. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. O mês de junho chegou e com ele o ano de 2015. Para quem viveu a enchente histórica de 53, que por anos assombrou a população como um aviso divino,
hoje parece já não sentir mais o medo por se acostumar com esses fenômenos rotineiros de todos os anos. E para não perder esse costume, ontem o Rio Solimões chegou ao nível de 20 metros e 78 centímetros, alcançando a cota máxima de 2015, quando até então seria este o ano da maior enchente de todos os tempos. Esse fenômeno natural tem causado muitos prejuízos, tanto para a população quanto para o poder público, que nunca está preparado para esses momentos. Mas o que é desgraça para muitos pode ser alegria para outros. Nas pontes construídas pela prefeitura, o que mais se vê são os fenômenos cômicos jamais vistos em outras épocas. Como em um ato metamorfósico, viado girando sereia, desfilando nas pontes de madeira, chamando a atenção de quem passa e, em muitos casos, tentando com isso um pequeno momento de fama. São atos esses que, como eles mesmos dizem, se só tem um limão, então faça uma limonada. Mas para quem vive em áreas baixas e alagadiças, a história é bem diferente. Uma calamidade. São animais, plantações, moradias que a cada dia que passa são ameaçados por perdas e danos. Isso sem falar nos perigos que circundam essa gente. E as águas continuam subindo. Para os donos do conhecimento empírico, a enchente só deverá parar no dia 12 de junho, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Se por acaso não parar em Santo Antônio, então só no dia 24, dia de São João. Se de repente João não conseguir parar a enchente, aí a situação fica a cargo de São Pedro no dia 29 de junho. Bem, Paulo, vamos torcer para que esses três aí se juntem, né, e façam alguma coisa para parar logo essa enchente. Se não, vamos ter que recorrer à São Dedé. De Manacá para o Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Parabéns, Zeg Deg, pela matéria que você acaba de levar ao ar. 6h07. O reitor da Universidade do Estado, Cleinaldo Costa, negou que houvesse vazamento de informações sobre as provas do vestibular aplicadas no domingo e também na segunda-feira. A Delegacia Especializada em Combate à Corrupção investiga as denúncias. Em coletiva de imprensa na tarde de ontem, Cleinaldo informou que foram analisadas 1.900 postagens nas redes sociais, entre elas um diálogo onde as fotografias da prova teriam sido divulgadas pela primeira vez. Isso teria acontecido por volta das 19 horas após o término da prova. Por este motivo, a decisão da UEA e da banca é de que não haverá suspensão do certame. As pessoas que postaram fotos dos cadernos de provas foram identificadas. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus encaminhou na manhã de ontem a primeira das duas notificações à empresa Águas de Manaus para obter todas as informações referentes às causas do rompimento da adutora de 800 milímetros ocorrida na madrugada do domingo na Rua das Flores, no bairro da Compensa. A empresa tem até a próxima quarta-feira, amanhã, para informar as providências tomadas em relação ao sinistro. Serão abertas nesta terça-feira as inscrições para 23.700 vagas em cursos do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, o CETAM. Serão 62 cursos disponíveis somente para candidatos da capital. O processo será exclusivamente online e acontecerá das 6 às 18 horas, hora Manaus, ou antes desse horário, caso todas as vagas disponibilizadas tenham sido preenchidas. Os interessados em conseguir uma vaga deverão acessar antecipadamente o edital no endereço www.cursos.cetam.am.gov.br e conferir a lista completa dos cursos, vagas e pré-requisitos exigidos. A Prefeitura de Manaus começa a pagar a partir desta terça-feira o auxílio aluguel cheia 2021 para 1.315 famílias de 14 bairros da capital atingidas pela cheia do Rio Negro. A lista com os nomes dos beneficiários pode ser consultada no site semasc.manaus.am.gov.br/serviço_cidadão, clicando no ícone lista auxílio aluguel cheia 2021. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas realizou na manhã de ontem carreata contra as aulas presenciais antes da imunização da categoria no Amazonas. Segundo o Sinteam, a manifestação deu início à greve da rede estadual de ensino no estado. Quase 100 carros percorreram algumas ruas da zona oeste de Manaus até a sede do governo.
O objetivo era forçar a abertura do diálogo com o poder público, para onde foram enviados diversos pedidos de audiência desde o início do ano. O Amazonas confirmou mais 7 mortes por Covid nesta segunda-feira, sendo 6 ocorridas nas últimas 24 horas. O número total de vidas perdidas para a doença chegou a 12.985. O estado também registrou 344 novos casos de Covid, totalizando 386.418 confirmados até o momento. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Ampliando o monitoramento da Covid-19 por meio da vigilância genômica de novas variantes, o governo do estado iniciou na manhã de ontem a oferta de testagem aos passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. A equipe da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e da Secretaria Municipal de Saúde Sensa Manaus e Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa montaram um posto para a realização de exames no local. Os testes são do tipo RT-PCR e o material é coletado no saguão do aeroporto após monitores orientarem e sugerirem o exame nos portões de desembarque. O RT-PCR é voluntário para 10% dos passageiros de cada voo que chega diariamente ao aeroporto. Os profissionais ficarão no local atuando em turnos de 12 horas para vigilância por 24 horas. A diretora técnica da FBS, Tatiana Amorim, explicou que os resultados de teste de RT-PCR devem ser emitidos em até 48 horas após a realização. As coletas serão analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública, LACEN FVS. A ideia é identificar um caso suspeito, né, para que a gente possa orientar, isolar, para interromper a cadeia de transmissão, bem como esses 10% que a gente vai testar é justamente para a gente identificar se, através do exame do RT-PCR, for um caso detectável para Covid, a gente vai mandar essa amostra para sequenciamento na Fiocruz e identificar se tem ou não a entrada de nova variante. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, acrescentou que cerca de 7.000 testes RT-PCR foram realizados em unidades portas de entrada no mês passado. As medidas não farmacológicas são muito importantes, como a utilização de máscara, principalmente, manter o distanciamento social e evitar as aglomerações, além da higienização das mãos. Mas, principalmente, aos primeiros sintomas de gripe ou síndrome respiratória, procurar a unidade básica de saúde. As unidades estão preparadas, treinadas para receber a população, realizar os testes e, se for necessário, orientar quanto ao isolamento e também aos primeiros medicamentos de tratamento contra a Covid-19. O coordenador regional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, Jefferson Caldas, destacou que o órgão também compõe a estratégia por meio da identificação de viajantes oriundos de áreas endêmicas, sobretudo da África do Sul, Inglaterra e da Índia. Então a Anvisa, como já atua na vigilância sanitária, no monitoramento em portos, aeroportos e fronteiras, então o Estado entra em parceria para realizar esse trabalho que para nós é importante, uma vez que nós temos um sistema nacional onde nós identificamos a situação de saúde dos viajantes. 6h13 em Manaus. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Domingos Chalub, a vice-presidente da Corte, desembargadora Carla Reis, e a corregedora-geral de Justiça do Amazonas, desembargadora Nélia Caminha Jorge, se pronunciaram na noite de ontem acerca da manifestação promovida por representante de candidatos aprovados no concurso público do Judiciário Estadual para servidores em frente à sede do Tribunal de Justiça. Em nota, o desembargador Domingos Jorge Chalub Pereira enfatiza que é direito do cidadão se manifestar sobre questões de seu interesse na plenitude dos princípios democráticos e que o respeito a esse direito é um dos pilares da Constituição Federal. Em relação aos questionamentos sobre uma eventual demora nas nomeações de candidatos aprovados no concurso, o Tribunal de Justiça, desde o segundo semestre de 2020, mesmo diante de todas as incertezas geradas pela pandemia de Covid-19 no Brasil e no mundo, em especial no estado do Amazonas, duramente afetado pela doença, já deu posse a 194 candidatos, tanto na capital quanto no interior, e inclusive para alguns cargos nomeados aprovados que estão em cadastro reserva do certame. A segunda reunião do Fórum Municipal Permanente de Articulação da Zona Franca de Manaus será realizada
realizada no dia 22 de junho pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação. Desde a primeira reunião ocorrida no dia 24 de abril, a Secretaria já se reuniu com os titulares e suplentes de vários órgãos e entidades ligados à indústria, comércio e agropecuária para debater os projetos e as capacidades do modelo Zona Franca de Manaus, bem como contextualizarem o trabalho que será desenvolvido e o que será debatido no próximo encontro. Conforme o subsecretário de Assuntos Operacionais do SENTEP, Gustavo Igrejas, o objetivo do fórum é romper um distanciamento histórico e ser uma porta de entrada no tripé da Zona Franca de Manaus, indústria, comércio e agropecuário, atendendo aos anseios das federações patronais com a Prefeitura de Manaus. Em 2021, o Polo Industrial de Manaus receberá a primeira empresa de motocicletas 100% elétrica. A startup brasileira Volts irá investir 10 milhões de reais na construção e nas instalações da fábrica aqui em Manaus. Com a chegada do fabricante, 500 empregos serão gerados nas obras, além de 200 postos diretos e indiretos em 3 anos, segundo dados da Federação da Indústria do Estado do Amazonas, FIAM. Com o mercado em ascensão, a expectativa da fabricante é de produzir aproximadamente 15 mil motocicletas por mês em Manaus. Mesmo sem data concreta para o início da construção da fábrica, a Volts anunciou que as obras devem começar no segundo semestre deste ano e a produção no primeiro semestre de 2022. Polícia. Durante a reunião do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras, a Secretaria de Segurança Pública apresentou o balanço das ações desenvolvidas no combate aos crimes nas áreas de fronteira, como pirataria e o narcotráfico. A reunião aconteceu ontem à tarde no Centro Integrado de Comando e Controle, no bairro do Aleixo. O evento contou com a presença de autoridades da segurança pública no âmbito estadual e federal, como o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Secretaria de Operações Institucionais do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Marinha do Brasil, Exército Brasileiro, entre outros. Pela Operação Horus, do programa Vigia o Amazonas, resultou ao crime o montante de 590 milhões em prejuízo. Pela operação da base fluvial Arpão, foi contabilizado o golpe na criminalidade de 92 milhões e mais de 4 toneladas de drogas apreendidas. Segundo o secretário de Segurança, Coronel Luiz Mar Bonatti, a reunião obteve um resultado importante para alinhar ações da segurança pública. Vieram conhecer nossa experiência. Vamos até Quari para que conheçam a base Arpão. Lá será implantado o Gabinete de Gestão Integrada para trazer informações dos investimentos que o governo federal tem para atender às demandas. Isso vai ajudar a dar um norte, melhorar no combate ao tráfico de drogas e crimes ambientais, ressaltou Bonates. Durante a reunião, o assessor da GSI da Presidência da República, comandante José Benoni, afirmou que a base Arpão e o trabalho que ela vem desenvolvendo é um sonho realizado e que o governo federal trabalha em conjunto com o governo estadual para fornecer recursos e treinamentos aos profissionais da segurança pública do Amazonas. Agora, Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, vamos dando continuidade ao nosso noticiário policial. Um homem que não teve identidade revelada, mas tem 31 anos de idade, ele foi preso após invadir uma igreja lá na Rua das Rosas, no bairro Jorge Teixeira. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, ele invadiu a igreja para matar o padrasto a facadas. A polícia foi acionada, rapidamente chegou ao local e impediu que o pior pudesse acontecer. Rapaz estava lá completamente fora de si, querendo matar o padrasto. A polícia civil chegou rapidamente e conseguiu prender estava tentando matar o padrasto dentro da igreja. Vai, rapaz, em vez dele ir para a igreja para orar, para rezar, ele queria mudar o padrasto dessa para pior. O pronto-socorro 28 de agosto viveu um plantão tranquilo durante a noite e madrugada
poucos atendimentos por violência, apenas um por agressão física e outra pessoa que não foi de violência, mas foi atropelada por motocicleta e deu entrada, era por volta de 22h30. Trata-se de uma moça de 22 anos de idade, que foi rapidamente atendida e posteriormente liberada no pronto-socorro 28 de agosto. Socorro João Lúcio! No João Lúcio a movimentação também foi tranquila. Entretanto, o homem deu entrada, vítima de agressão física, pegou-lhe uma pisa em um campo de futebol localizado no bairro Zumbi dos Palmares. Segundo as primeiras informações, ele estava participando lá do jogo quando se desentendeu com outro rapaz que ele já tinha uma rixa antiga. Daí, Paulo Guerra, os dois se pegaram. Rapaz, um deles conseguiu correr mais à frente, pegou um pedaço de pau, voltou e deu-lhe uma segura paulada na cabeça do seu adversário. Ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde permanece até o presente momento internado. Vítima de agressão física, um rapaz de 25 anos de idade pegou murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. A agressão, Paulo Guerra, aconteceu em uma estância, uma vila de kitnet. Dois vizinhos se desentenderam, um olhando para a mulher do outro. Daí houve a confusão, Paulo, e acabou dando aí em pronto-socorro, polícia, etc. Uma briga em kitnet localizado na área do bairro de São José Três. Pronto-socorro Platão Araújo! Mais uma pessoa vítima de agressão física. Nessa ocasião, Paulo Guerra veio lá do bairro Nova Esperança. Rapaz conhecido como Francinei estava envolvido com a namorada de um outro homem. O Francinei, rapaz, disse que já tem a mulher dele, mas ainda assim vai atrás de outra mulher na rua. Daí, ela era uma mulher casada e o marido dela deu-lhe uma pisa nesse homem, deu-lhe uma pisa no vizinho. Ele deu entrada no pronto-socorro com o nariz quebrado, porém disse que assim que fica bom, vai voltar a se aconchegar, vai voltar a se aglomerar, vai voltar aos braços de sua mulher, de sua namorada casada. Abre teu olho, neguinho, que o negócio pode ficar pior pro teu lado, já que o marido promete se ver mais uma vez, ele deve mandar dessa para pior. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, uma mulher de aproximadamente 35 anos dava entrada no pronto-socorro à noite de ontem. Ela estava com uma camisa rasgada, segundo as informações, ela apanhou muito e depois Paulo Guerra teve a roupa rasgada pela própria vizinha. Foi uma briga por causa aí, Paulo Guerra, de cerca, uma dizendo que a cerca estava no quintal de uma, a outra dizendo que estava no quintal também. O negócio foi por causa de uma cerca que as duas se pegaram na porrada e uma deu a entrada, era noite de ontem, na boca da noite, na verdade, por volta de 18h45, quando essa jovem, uma jovem senhora ainda, de 29 anos de idade, que dava entrada naquela unidade de saúde. Mas e agora? As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Um pedreiro de 66 anos morreu esganado, morreu estrangulado. Isso aconteceu lá na rua Padre Marcelo, no bairro Zumbi dos Palmares. No último domingo, o pedreiro foi ainda visto com vida. Estava bebendo, estava tomando cerveja, estava alegre com um grupo de amigos. Daí Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ele estava, de repente sumiu, não apareceu mais, não foi trabalhar, não ligou para os filhos. Aí um dos filhos foi até o local e encontrou o senhor de 66 anos morto dentro da casa onde morava. Realmente profundamente lamentável. Estavam bebendo, ele recebeu lá os amigos e depois ainda o mataram. A polícia já está investigando o caso.
Morte no bairro Jorge Teixeira, o bairro mais letal da cidade. No bairro Jorge Teixeira, o Valdinei, de 24 anos, foi assassinado quando chegava em casa. Ele estava chegando de moto quando foi abordado por outros 2 homens que chegaram em uma motocicleta. Um que estava na garupa atirou, matou e levou a moto da vítima. Isso aconteceu, repito, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, no bairro Jorge Teixeira. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! No perigoso bairro Nova Esperança, um homem de 23 anos foi assassinado com 1, 2, 3, 10, 12, 14, 16, 20, 21, 23 facadas pelo corpo. Ele foi pipinado na ponta de uma faca. A vítima, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, era detento do semiaberto. Ele usava tornozeleira eletrônica. No mocotó da vítima estava piscando o Wi-Fi do capeta. Era triste ver ele lá todo pipinado, todo jogado, e o Wi-Fi estava piscando na canela esquerda da vítima. Boa coisa ele já não tinha feito, Paulo Guerra. Ele usava tornozeleira eletrônica. As informações dão conta de que ele optou morar numa área de mata. Lá ele construiu um barraco bem no meio do mato e ficou se escondendo lá. Ficava lá os seus dias, até que foi encontrado e foi assassinado com 23 facadas espalhadas pelo corpo. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Agora é contigo, Paulo Guerra. Esportes. Morre Januário de Oliveira, ex-locutor de rádio e TV. O narrador gaúcho foi um dos principais nomes da transmissão esportiva e ficou marcado por bordões e apelidos dados a jogadores, principalmente na rede Bandeirantes de rádio e televisão. Flamengo e Olympique já tratam de burocracia e acerto por Gerson a questão de tempo. Clubes mantiveram um diálogo desde a noite de domingo e negociação entra em seus capítulos finais. Expectativa é de que a reunião nesta terça conclua a transação. Faltando menos de 2 semanas para o seu início, a Copa América sofreu uma reviravolta sobre o local de disputa e ainda não tem o martelo batido. Em 24 horas, a Conmebol anunciou a desistência da Argentina na noite de domingo e confirmou na manhã de segunda-feira a mudança para o Brasil. Mas no início da noite, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, disse que ainda não havia confirmação desse evento aqui no país. Esse anúncio teve reações imediatas. Alguns governadores se anteciparam a eventuais negociações sobre sedes dos jogos e negaram a realização do torneio em seus estados. Este é o caso, até o momento, dos governos de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Outros aceitam receber os jogos desde que os protocolos sanitários locais sejam seguidos, como São Paulo, Bahia e Amazonas. Já Mato Grosso se mostrou favorável. A mudança da sede para o Brasil provocou forte repercussão mundial, principalmente por causa da situação da pandemia de Covid-19 no país. Deputados do PSB entram com 2 ações. Uma delas em ação popular na Justiça do Distrito Federal contra a União Federal e presidente da República Jair Bolsonaro. E teve bola rolando nesta segunda-feira. Campeonato Brasileiro Série B, Sampaio Corrêa 0, Goiás também 0. Na Série C, Ipiranga 2, Paraná 0. Hoje, pela Copa do Brasil, jogam Vila Nova e Bahia, Cianorte e Santos e Boa Vista e Vasco. Últimas notícias. Bovespa renova a máxima histórica e acumula 3º ganho mensal seguido. Nesta segunda-feira, a bolsa fechou com avanço de 0,52% a 126.215 pontos. O dólar fechou em alta, mas acumula queda em maio.
A moeda americana subiu ontem 0,23% e foi vendida a R$5,22. O Ministério das Comunicações reajustou a tarifa dos serviços postais e telegráficos nacionais e internacionais prestados exclusivamente pelos Correios. A correção média autorizada para este ano é de 4,2915% para serviços nacionais e internacionais. O valor corresponde ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do período de janeiro a dezembro de 2020. A Caixa Econômica Federal vai liberar hoje mais uma rodada de saques do auxílio emergencial. Esses saques são correspondentes à segunda parcela do benefício que foi depositada em conta digital do Banco Federal entre os dias 16 e 30 de maio. Podem retirar o valor nesta terça-feira os beneficiários que nasceram no mês de fevereiro. Ainda nesta semana, vão receber pessoas que fazem aniversário em março, na quarta-feira, dia 2, e abril, na sexta-feira, dia 4. E a partir de hoje, a prova de vida para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, que moram no Brasil, volta a ser obrigatória. A exigência estava suspensa desde maio de 2020 por causa da pandemia de Covid-19 e não causava a suspensão do benefício. Com o retorno da obrigatoriedade, os aposentados e pensionistas que não realizarem a confirmação do cadastro terão o benefício suspenso. A Receita Federal recebeu neste ano 34.168.166 declarações de imposto de renda. O prazo terminou às 23h59 de ontem. A quantidade de entregas ficou acima do esperado pelo órgão, que previa o recebimento de 32,6 milhões de declarações. O número de declarações entregues neste ano foi 6,8% maior do que no ano passado, quando foram enviadas 31,9 milhões de declarações. Em guerra com os governadores há mais de um ano, o governo Jair Bolsonaro encomendou uma pesquisa nacional sobre a qualidade de vida de todos os policiais brasileiros. O Ministério da Justiça e Segurança Pública colocará à disposição dos profissionais de segurança, entre eles PMs e policiais civis dos 26 estados e do Distrito Federal, um questionário que abordará questões salariais e de moradia, entre outros pontos. 6h39 em Manaus. Um balanço divulgado pela CDL Manaus dá a real dimensão dos efeitos das cheias na economia, especialmente no comércio do centro da cidade. Ao menos 264 lojas na região central de Manaus sentem os efeitos da enchente. 42 suspenderam o seu funcionamento. As contas públicas registraram saldo positivo em abril pelo segundo mês seguido, segundo dados divulgados ontem em Brasília pelo Banco Central. Com o setor público consolidado, formado por União, estados e municípios, apresentou superávit primário de 24,255 bilhões no mês passado, o maior resultado positivo para o mês na série histórica do Banco Central, iniciada em dezembro de 2001. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, anunciou as datas das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem de 2021. Pelo Twitter, ele informou que as provas serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro para as versões impressa e digital. O número de pessoas infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 16.545.554. O país tem 1.118.132 casos ativos em acompanhamento. Já o total de pessoas que não resistiram à Covid alcançou 462.791. Ainda há 3.799 falecimentos em investigação. O número de pessoas que pegaram Covid-19 e se recuperaram desde o início da pandemia atingiu 14.964.631. Isso corresponde a 90,4% do total de pessoas que foram infectadas com o vírus. Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e da Economia, Paulo Guedes, disseram ontem que o Brasil terá toda a sua população vacinada até o final deste ano. A fala foi feita por Queiroga e confirmada por Guedes em videoconferência durante o Fórum de Investimentos Brasil 2021, evento organizado pela Apex Brasil, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pelo governo federal, voltado a investidores estrangeiros. Segundo informações do Ministério da Saúde, o Brasil tem 18 imunizantes contra a Covid-19 em desenvolvimento atualmente, todos em fase inicial. Em São Paulo, a Butanvac, desenvolvida pelo Instituto Butantan,
está em fabricação e aguarda autorização da Anvisa para iniciar a aplicação experimental em voluntários. Outra vacina que também está em estágio mais avançado é a Versamune, que é desenvolvida pela USP de Ribeirão Preto em parceria com a Farmacore. A empresa e o laboratório devem entregar os documentos à Anvisa para começar os primeiros testes em humanos ainda esta semana. Brasil registra entre janeiro e abril 64% mais mortes do que o esperado para o período, aponta levantamento. Painel do Conas Vital Strategies aponta mais de 211 mil mortes acima do esperado para os primeiros 4 meses do ano. O estudo considera mortes naturais como por Covid e outras doenças, mas não as por arma de fogo e acidentes. A reforma tributária não deverá ser grande, mas melhorará o sistema de cobrança e de arrecadação de tributos do país, disse ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP de Alagoas. Em debate promovido pela Confederação Nacional da Indústria, ele voltou a defender o fatiamento da proposta em textos que começarão a ser discutidos pela Câmara ou pelo Senado, dependendo da matéria. E a instituição fiscal independente ligada ao Senado Federal estimou que a perda de arrecadação do governo entre 2017 e 2030 em valores presentes seria de cerca de 830 bilhões de reais por conta da retirada do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. A Fiocruz assina nesta terça-feira o contrato de transferência tecnológica para a produção do ingrediente farmacêutico ativo IFA da vacina da AstraZeneca no Brasil. Esse passo é essencial para a autonomia do país na fabricação de vacinas contra a Covid-19. Atualmente o IFA necessário à produção do imunizante é importado da China, o que tem causado atraso na produção. A Procuradoria-Geral da República enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de abertura de inquérito para investigar o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A relatora do caso será a ministra Carmen Lúcia. O pedido foi feito com base em notícia crime apresentada contra o ministro pelo delegado Alexandre Saraiva da Polícia Federal do Amazonas, por suspeita de que Salles teria tentado atrapalhar a investigação sobre a maior apreensão de madeira da história e defender o interesse de madeireiros ilegais. A CPI da Covid ouvirá nesta terça-feira a oncologista e imunologista Nise Yamaguchi, uma das principais defensoras do tratamento precoce no combate ao coronavírus. Bem defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, a medida é cientificamente comprovada e ineficaz contra a doença. Nise Yamaguchi será o 11º depoente a ser ouvido pela comissão. O depoimento inaugura a fase de oitiva de profissionais da área e pesquisadores. Diferentemente das pessoas já ouvidas, Nise Yamaguchi foi convidada, não convocada. Assim não é obrigada a comparecer à CPI nem a falar a verdade, como acontece no caso de convocação, no qual o depoente fala como testemunha e se compromete a dizer a verdade. A médica é considerada pelos senadores como peça-chave para a apuração sobre a suposta existência de um Ministério Paralelo da Saúde, um dos focos de investigação da comissão. Senadores querem saber se havia algum aconselhamento ao governo que defina diretrizes sobre a pandemia à margem das regras científicas e das recomendações oficiais do Ministério da Saúde. Quase 500 mil pessoas morreram em 10 anos de guerra na Síria, anunciou hoje o Observatório Sírio para os Direitos Humanos em um balanço atualizado que inclui mais de 100 mil óbitos confirmados recentemente pela ONG. A grande maioria das mortes que a organização conseguiu confirmar aconteceu entre o fim de 2012 e o fim de 2015, afirmou a AFP o diretor da OSDH, Amir Abdelrahman. E de acordo com a ONG, que tem sede em Londres, a guerra provocou 494.438 mortes desde o ano de 2011. E o Peru voltou nesta segunda-feira a ser o país com a maior taxa de mortalidade pela Covid-19 em todo o mundo, depois que o governo revisou para cima seu número de óbitos causados pela doença e acrescentou mais de 111 mil vítimas do vírus SARS-CoV-2, quase triplicando o saldo no impacto do coronavírus desde sua chegada ao país. A fim de esclarecer o real impacto da pandemia, o governo peruano lançou em abril um grupo de trabalho técnico que nesta segunda-feira apresentou um relatório final no qual estabeleceu que o número de mortes por Covid em território peruano chegou
a 180.764 de março de 2020 até o último dia 22. E o Brasil passa a Itália e Bélgica e se torna o nono país com mais mortes por Covid por 1 milhão de habitantes. À frente do Brasil estão apenas nações pequenas da Europa como Hungria, San Marino e Montenegro, com revisão de dados, porém Peru se tornaria o primeiro da lista e o Brasil cairia para a 10ª posição. Em termos absolutos, o Brasil é o segundo país com mais óbitos do mundo. O papel crítico de pais e mães na criação dos filhos e os desafios impostos às famílias durante a crise global de saúde da Covid-19 são ressaltados nesse Dia Global dos Pais. Desde 1980, o papel fundamental da família tem crescido e chamado a atenção da comunidade internacional como tema de uma série de resoluções da Assembleia Geral, como o Dia Internacional das Famílias. Em 2012, a Assembleia Geral designou o 1º de junho como Dia Global dos Pais, oferecendo uma oportunidade de valorizar todas as mães e pais pelo compromisso sincero e dedicado aos filhos e pelo sacrifício contínuo para nutrir o relacionamento. Com a crise da Covid-19 no ano passado, as famílias arcaram com o fardo imposto pela pandemia. Para a ONU, os pais são as âncoras da família e da fundação de comunidades e sociedades. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Em meio à pandemia, a negociação para trazer a Copa América para o Brasil foi diretamente feita com Bolsonaro. A Folha de São Paulo. Brasil não tem clima nem preparo para realizar a Copa América, dizem infectologistas. O Estado de São Paulo. Brasil registra 64% mais mortes que o esperado entre janeiro e abril deste ano. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Provas do Enem serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, diz ministro da Educação. Valor econômico. PGR pede ao STF a abertura de inquérito para investigar Salles, ministro do Meio Ambiente. Estado de Minas. Maio termina como segundo mês com mais mortes por Covid em BH. Jornal do Comércio no Recife. SDS define delegados para apurar agressões em protesto, mas não responde sobre ação desastrosa no Recife. Fortaleza, Diário do Nordeste. Senador Randolfo Rodrigues pede que presidente da CBF seja ouvido na CPI da Covid. Porto Alegre, 0 hora. Ministro da Casa Civil não confirma Brasil como sede da Copa América. Ainda não tem nada certo. As edições impressas locais, o Centenário, Jornal do Comércio. Mais de 40 lojas fechadas no centro em razão das cheias. Em tempo. Prefeito anuncia revitalização da Manaus Moderna. Diário do Amazonas. Veto a cortes de água e energia no Amazonas é legal. A crítica. País 100% vacinado até 31 de dezembro. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência, é Valdir Correia, com o programa que leva a sua assinatura. Voltei, 6 horas e 57 minutos, que hora em Manaus. Bom dia, dona terça-feira. Boas-vindas ao mês de junho. Hoje é 1º de junho de 2021. Vamos da matemática, maestro. Se é 1º de junho, então hoje, com a proteção de Deus, estamos chegando aos 152 dias do ano. E para terminar 2021, agora faltam 213 dias. Nesta data, 1º de junho, comemoramos o Dia Nacional da Imprensa e o Dia Internacional do Leite. E lá vem calor, gente, de novo. Muito bem. O Instituto Climatempo diz que é de 90% a probabilidade de chover apenas 5 milímetros hoje e que o dia será de muito calor, com os termômetros subindo aos 34 graus Celsius à sombra. Muito bem. 34 vai nos levar a 37 até 38, pode alcançar com sensação térmica. Isso depois das 14 horas. Mas vamos acompanhar. A verdade é que chegou muito calor, há mais de uma semana tem feito muito calor
aqui em Manaus. Essa previsão de 5 milímetros de chuva é só para Manaus capital, não é para o estado todo. Pois bem, gente querida, o dia de hoje terá duração de 11 horas, 57 minutos e 13 segundos. O meio-dia solar será às 11 horas e 58 minutos. E o Rio Negro? O nosso belíssimo Rio Negro, o Rio Negro parou ontem nos 29 metros e 97 centímetros em relação ao nível do mar. Já havia subido 13 metros e 37 centímetros. Tivemos há pouco o Jornal da Manhã da Difusora com credibilidade, com responsabilidade e informação valorizada, o comando dele. Paulo Guerra Equipe destacou há pouquinho que são normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Hoje, no lado religioso, se comemora o dia de São Justino. A hora, pontualmente agora, 7 horas, em Manaus. Se vai precisar fazer exames, procure sempre quem é melhor. Laboratório Reunidos, até porque vai ter sempre um bem pertinho de você. Para a sua comunidade de segurança, o Laboratório Reunidos coloca à disposição dos clientes da Unimed seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Milênio, Sumaúma e também no edifício comercial Sky Platina. Esse atendimento é de segunda a sábado a partir das 7 horas da manhã. E vai encontrar os melhores profissionais de análise clínica. Por quê? Porque os Laboratórios Reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia, atendendo diversas áreas. Para agendar seus exames, ligue no 3234-1331. Laboratório Reunidos vai ter sempre um bem pertinho de você. Muito bem, 7 horas mais um minutinho. Então, finalmente, o complexo viário do Manoa foi liberado para o tráfego. Já vamos ter trânsito aqui pela Difusora. A UEA nega, está negando vazamento de provas e o vestibular não será anulado, pelo menos a informação que nós temos neste exato momento. E que o Polo Industrial de Manaus vai ganhar fábrica de motos elétricas com geração. Essa notícia é muito boa. Vai gerar 700 novos empregos. Notícia muito legal, realmente. E que o Brasil já tem 64% mais mortes do que o esperado entre janeiro e abril. Mas vamos adiante. Vamos então falar de vacina. Ainda é o assunto, não tem como fugir. E eu trago, ainda mais com uma notícia boa, né? Notícia ruim vamos deixar para lá. Então, o ritmo acelerado de vacinação contra a Covid-19 observado nos últimos 2 meses fez cair, minha gente, 41% a média de mortes provocadas pela doença nos últimos 2 meses, do pico de 3.125 no início de abril, vocês lembram? Para 1.844 no fim do mês passado. Ao contrário do que é noticiado, principalmente pela imprensa marrom, sobre uma terceira onda, a vacinação também fala que está tudo parado, não é verdade? O Brasil aplicou, nesses 61 dias, 2/3 dos 68,4 milhões de doses contabilizadas desde o começo da campanha. Pois bem, com relação à média de novos casos, a queda do mesmo período foi de 18%. Ou seja, de 75,1 mil no fim de março para 68,6 mil no fim do mês passado. E de acordo com as informações, a queda na média de mortes entre o início e o fim de abril foi de 22,5%, seguida por nova queda de 23,8% referente ao mês que terminou ontem, maio. E o Brasil ultrapassou no último dia de maio a marca de 46 milhões de pessoas vacinadas, o que equivale a 22% da população brasileira. Em maio, mês que foi embora ontem,
A campanha de vacinação passou a contar com 47,6 milhões de doses da vacina da Oxford AstraZeneca, que passou a Coronavac, gente, de 47,1 milhões. Então já tivemos aí gozado. Eu pensei que a Coronavac é que estava liderando, mas do total de vacinas já aplicadas no Brasil, a AstraZeneca, de acordo com as informações oficiais, já foram aplicadas 47,6 milhões de doses e a Coronavac 47,1 milhões.